Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Bate-papo ao vivo. Selos à venda. Pararam. Fixei. Cadê o homem? Aceitar dessa vez, hein? Opa! E aí, O doutor? Tudo bom? cabelo tá Achei, bagunçado, estamos chegando aqui. achei que você não E vinha, aí? cara. Eu sempre venho, Ô, cara. ô, Sempre Daniel, venho, sempre quando, venho. quando, quando você puxa a live aí, cara, de vez em Ah, quando pessoas aleatórias pedem pra entrar? sim, sim, isso Sim. acontece. Toda vez que eu puxo aqui, cara, tem sempre você e tem mais uns dois ou três aí. Que eu não sei de Isso, onde que isso, vem, cara. isso acontece comigo também, cara. É. Acontece comigo. Eu acho que não sei por que que as pessoas. Não sei se aperta o botão errado, se é Ou se engano. de repente, vai que, né? Vai que Vai que me aceita. aceita, eu entro aí na live e começo a É isso, palpitar vou bater também. papo. É isso, vamos conversar. Ô, Tangui, quer dizer que você tá aí? Eu achei que você tava assistindo o jogo do Vasco, cara. Não tá, eu tava assistindo, né? Com o Casemiro lá, É, até que tem que trabalhar, né? Aí daqui a pouco eu volto. entendi, cara. Aí você volta a assistir o jogo do Vasco e Nova Iguaçu. Vou. É isso. Vasco Nova Iguaçu. Tá um a Tá zero Vasco. certo. Com, Tá 1 a com 0, cara. comentários de Casemiro Miguel. Ah, tá bom, tá bom. Coisa boa, coisa Coisa boa. boa. E a gente vai falar hoje de várias coisas interessantes. Você não me passou a sua pauta, cara. Pra minha Você quer saber? surpresa. Eu vou te passar aqui Qual agora. vai ser, Vamos falar então? de Fala. Sérgio Mattarella. Vamos falar de Sérgio Ah, Mattarella. essa história é maravilhosa. A Temos que gente tem que começar falar. com ela. A gente tem que começar com ela. Vamos falar de Ucrânia. Ucrânia. Rússia dando lição de. Caralho, prendi um negócio errado aqui. Rússia dando lição de geografia para a É chanceler mesmo? britânica. Ih, Vou rapaz. Mas comentar. eu achei que o Putin deu uma amarelada essa semana. Eu vou falar, pô, coisa polêmica, hein? Eu achei que ele Tá deu. bom. Eu achei que ele Ele deu uma amarelou, segurada, deu uma deu uma segurada mesmo. segurada, falou, sei lá, né? Puxou o freio de mão. Vai que os caras Isso. vêm pra cima de mim Não, mas também. não é isso. É porque eu acho que ele acelerou demais e aí ele ia chegar rápido demais onde ele queria, entendeu? Aí ele Ah, deu. entendi. Sabe quando você tá na quinta, aí você dá aquela puxada pra quarta, dá uma segurada aí no carro pra ver se Ah, dá, ganha dá tempo. estabilidade. Entendi. Isso, exato. Ele Pro tava com carro medo não de derrapar. capotar, né? O carro pode Isso. capotar, né? Porque Na se curva. capotar, morre todo mundo, né? Então, assim, Entendi. vamos dar uma segurada aqui. E eu vou falar também, Daniel, de Afeganistão. O Afeganistão está esquecido, acho que é importante a gente voltar a falar de Afeganistão. Rapaz, é bom que você é um cara inovador, né, cara? Você fala sobre assuntos que, pô, novos Não, aí, mas é coisas que porque nunca eu apareceram. eu tenho como critério, Daniel, falar só sobre o planeta Terra. Então, às vezes, eventualmente repete. O planeta Terra ele anda no infinito. Assim. Então, eventualmente, os assuntos acabam aparecendo. Eu tenho certeza que você não vai falar nada de Copom, né? Eu Pô, tenho certeza Copom. que esse Teve assunto Copom você vai hoje. acabar. Teve Vou Copom. falar porque hoje teve Copom. Tem que falar que é importante. Subiu o Copom, vai dar uma bagunçada na economia brasileira. Pô, é importante a gente falar dessas coisas, cara. Importante. Isso afeta os investimentos, afeta a economia brasileira. O pessoal tá comprando selos, tá Tá. aqui. Pô, isso é muito Sônia, legal. Sônia MD Costa comprou 2 selos. Muito Muito obrigado, obrigado para Sônia. Sônia. Mila Diniz comprou também um selinho. Muito obrigado. Mila Muito Diniz obrigado, também. Mila Pô, Mila Diniz Diniz. está com a gente aí sempre, né? Então, um agradecimento de longa data aí, de longo prazo. E JV Lustosa 97. JV Comprou Lustosa 97. Muito 97. obrigado. Comprou também 2 selos. Muito obrigado. Quero crer que 97 não seja um ano de nascimento, né, Daniel? Ah, Porque senão rapaz, eu começa a acho que ficar é, feio pra cara. gente. Eu acho que é, Não cara. é Deve possível. ser. Não tem Deve como. ser. As pessoas de 97 estão saindo da escola agora, não é possível. É, Imagina. pô, 97 o pessoal tá no primário ainda, né? O pessoal que nasceu em Primário. 97, né? Tá Tá, roubando lanche, isso. é isso Não ainda, não é né? possível, né? As coisas não. Ai, meu Deus do céu, Beleza. tá complicando pra gente, hein, Tá ficando seu apertado. Bagdadi? Tá ficando. Tá ficando. Assim, eu tô longe dos 40 ainda, né? Tem Ah, certas muito, pessoas né? aí que Pô, estão. tá muito longe. Tu tá Tem muito certas longe. pessoas. Não, olha só. Eu vou te trazer aqui um fato irrefutável. Ah, Meus professores estão fazendo 40 anos esse ano. Você é calcula a minha mesmo, idade a partir daí. rapaz? Eu tenho professores E se os que teus estão fazendo. professores têm mais ou menos a tua idade, assim? Tem gente Não, que não tem. existe isso. Imagina, Tem. vou ter aula de gente da minha idade, você tá doido? Não Mas se existe, não. aconteceu, contigo Não, aconteceu. não lembro. Aconteceu. Você teve um Não, professor que tinha praticamente a tua idade ali, cara. não, não. Que Tá tanto é doido. verdade que você batia a boca com ele em sala de aula.
Dois de 2 anos e aula. meio de diferença. 2 anos e meio de diferença é tempo pra cacete, Daniel. Mais de erro, mais de erro. Me respeita. 2 anos é mais de 2 anos erro. e meio. E meio. Rapaz, o pessoal tá perguntando do NFT do Petit. Acho que eu vou falar sobre isso aí no bate-papo, cara. Que é NFT do Petit, rapaz. Eu tô querendo abrir esse mercado, tá aqui pra gente. Vamos abrir. Fazer uma obra de arte aí, e aí produzir o... Você é um cara que tem, né? Pô, sou um cara Como a das gente artes, sabe, né? o interesse pelas artes Pô, plásticas, minha veia particularmente. artística, você sabe que, porra, é forte, né? Cara, eu entendo muito de arte. Arte Daniel, muito gente. forte. Não, vou resenhar aqui um pouquinho. O Daniel tem uma vez que eu fiz um curso com ele. Foi sobre o Oriente Médio. Curso Aula ótimo, 4. foi muito legal. Aula 4. Aula 4, o tema da aula é arte no Oriente Médio. Daniel vira pra mim e fala, Tanguy, tô achando que eu vou pra casa mais cedo. Eu falei, que isso, cara? Porra, aula? Não é aula agora, não. Aí ele assistiu 10 minutos de aula, ele olhou pra mim e falou assim, mas Tô entendendo não vai nada, ter né? como. Eu vou embora. A professora, brilhantemente, a Monique estava falando lá sobre a arte do Oriente Médio. Eu não estava entendendo nada aqui. Aquela parte eu achei complicada. Daniel uma vez mandou um vídeo. Me mandou um vídeo falando assim, tem a explicação do gráfico aqui. Aqui tem o ponto vermelho, aí botou lá vermelho. E aqui tem o ponto azul, aí ele pegou o verde. Eu não sou daltônico, eu não sou daltônico. Ele deve estar rindo, deve ser alguma piada. E ele seguiu com a aula normal. Eu falei, Daniel, esta caralho aqui é verde. Ele, é verde? Eu falei, azul? Eu falei, você falou azul, mas é verde. Ele, mesma coisa. Enfim, esse é o Daniel, gente. Vamos começar, Daniel? Vamos começar aqui. Eu vou botar para gravar aqui o nosso podcast. Deixa aqui, ajeitar o microfone. E vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse bate-papo semanal, numerado, onde estamos aqui, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da semana, na economia e na política internacional. Tanguy, a gente tem que começar com um assunto absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. É a terceira semana que esse assunto aparece aqui no bate-papo, com reviravoltas. Né? Na primeira semana, a gente falou, vamos apoiar o Mário Draghi contra o Berlusconi. Aí, na segunda semana, a gente volta dizendo que o Berlusconi desistiu da candidatura dele à presidência da Itália. Favas contadas. Mário Draghi, presidente da Itália. Já começamos a analisar como é que ia ser o governo do Mário Draghi. Eis que, de repente, não menos do que de repente, o atual presidente italiano, que estava indo para casa, ele postou foto das caixas que ele estava arrumando para levar as coisas dele para casa. E ele foi reeleito. Mas como é que é isso? Ele foi reeleito, vai ficar lá como presidente da Itália. Daniel, é o Sérgio Mattarella. Sérgio Mattarella, ele estava fazendo planos para a aposentadoria dele. Eu achei precoce. Ele é um jovem. Ele tem muito a oferecer ainda. Ele tem 80 anos. Né? A gente sabe que 80 anos é um novo 75. Então, assim, ele tinha muita estrada pela frente, mas ele resolveu que queria se aposentar e ele deixou claro para todo mundo: não estou disponível para um novo mandato como presidente da Itália. Lembrando, né, a Itália me deixem em paz. É isso, me esqueçam, me deixem em paz. A Itália é um regime parlamentarista, o presidente é o chefe de Estado que não governa o país, tem mais uma questão de manutenção da estabilidade, né, o equilíbrio entre as forças políticas e tal. E aí, assim, primeira rodada, parlamento para tentar eleger, ninguém consegue maioria, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada. O Mário Draghi começou a ter uma resistência contra ele pelo fato de que ele era muito competente. Então o pessoal falou assim, Mário Draghi, é o seguinte, você está com o primeiro-ministro, time que está ganhando, a gente não vai mexer, você está indo bem, você não vai ser presidente. Quem é que vai tocar a máquina pública no teu lugar, Mário Draghi? Essa bagunça, essa zona que é essa Itália... Quem é que vai cuidar do dia a dia da Itália? Quem é que vai pagar as contas? Quem é que vai cuidar da tesouraria? Quem é que vai cuidar dos boletos? Para você poder ser presidente da Itália, é qualquer pessoa, qualquer italiano com direitos políticos, né, estabelecidos, com mais de 50 anos. Você pode votar em qualquer pessoa, qualquer um. Você pode votar no Fábio Cannavaro, se você quiser, para ser presidente da Itália. E, assim, o pessoal começou a votar no Sérgio Mattarella. Eu fico imaginando o velho e falou assim, não é possível. E chegou, e ele ganhou a eleição sem se candidatar, ele não se candidatou. E ele ganhou a eleição, lembrando, é um mandato de 7 anos. Ele tem 80 anos. E, portanto, ele está eleito até os seus 87 anos, porque decidiram que, olha, Sérgio Mattarella e Mário Draghi é o ataque dos sonhos,
Nunca vimos a Itália tão estável desde de Júlio César e a gente não vai abrir mão da estabilidade. Sinto muito, os dois vão ficar. Então, Mário Draghi queria ser presidente, ficou com o primeiro-ministro, que convenhamos, é uma rabuda também, vou te contar, ser Dá muito primeiro-ministro da Itália. trabalho, dá muito Porra, trabalho. deve ser um Ser negócio presidente é muito inacreditável. melhor, cara. Ser presidente é muito melhor. Ser presidente Então, vai no coquetel, vai nos isso. coquetéis mundo afora, Ele faz queria essas discurso férias na aí. ONU, entendeu? É uma Isso. coisa de estabilidade, fica dando sermão para os políticos, mandando os políticos se comportarem. Cara, Ameaçando dissolver o primeiro-ministro governo. é isso. Primeiro-ministro dá muito trabalho, cara. Muito trabalho. Você Pois tem que é. ficar ali negociando, cuidando de orçamento, cuidando do dia a dia do governo. Eu entendo perfeitamente o Mário Draghi querendo, né, pô, um upgrade. Gente, toquei aqui o barco, agora deixa eu ser presidente, deixa eu ter a vida um pouco mais mansa. E o nosso amigo foi reeleito, Tanguy. É a Foi cara da eleito. Itália isso, né? Sérgio Mattarella foi ele. E aí ele falou assim: ó, gente, porra, foda, né? Complicado isso aí. Mas beleza, estão precisando? Eu fico. Assim que der, você me avisa, hein? Que eu vou renunciar, você bota outro no meu lugar aqui. E o parlamento falou assim: tá, a gente avisa assim. Aham, você vai tocando aí que a gente A avisa gente liga. você. A gente te liga. Assim que der, a gente avisa, e aí você vai fazer suas palavras cruzadas aí na pracinha, dando milho pro pombo. O Sérgio Mattarella vai ter que trabalhar, Daniel. Não vai ter jeito. Caramba, Ficou lá Tanguy. como presidente Que da Itália. situação. Mas estabilidade na Itália é algo a se valorizar. Realmente, eu Não é qualquer entendo. coisa. Eu entendo os parlamentares italianos olhando para esse Dream Team, que hoje está no governo da Itália, presidente e primeiro-ministro, pensando: gente, fica aí, pelo amor de Deus, porque a gente não tem quem colocar no lugar. Ô, Daniel, eu queria que você fizesse para mim um exercício que é o seguinte: eu queria que você juntasse, na mesma explicação, 4 palavras que eu vou te dar. Dá Certo. teu jeito. NFT, Ok. Neymar, Justin Bieber e museu. Dá teu jeito aí, junta isso aí, alguma explicação, vai, tchum, valendo, vai. Ô, Tanguy, você sabe que o trending topic da economia mundial ao longo desses últimos dias, ao longo dessa última semana, foi NFT, que vem a ser uma sigla em inglês, Non-Fungible Token, né, que envolve, basicamente, a certificação de determinados ativos, determinadas obras de arte, principalmente. E nessa semana, Neymar e também o Justin Bieber compraram. Bieber não, né, Daniel? Não é Bieber. Bieber, é Não, Bieber. não é Bieber, Bieber. É isso. Justin Bieber, tá? É isso. Justin Bieber compraram as suas obras de arte devidamente certificadas por NFTs. Inclusive compraram de um artista, são macacos super estilizados, tanto o Neymar quanto o Justin compraram da mesma coleção. Mas estamos falando aqui de NFTs. Que raios são as NFTs? Então, aqui, quando a gente está falando de uma fotografia no ambiente digital, eu posso mandar uma fotografia para você por WhatsApp, né? Então, eu tenho uma cópia, você também tem uma cópia. Até aí, nenhuma diferença. A antiga Xerox, né? Você pegava um papel, xerocava na máquina Xerox e saiu uma cópia do outro lado e as duas pessoas tinham uma cópia. Agora, quando a gente fala de NFTs, você tem a possibilidade de certificar quem é o dono primário daquela obra de arte. Ou seja, quem é o dono verdadeiro daquela obra de arte. E com isso, através da tecnologia blockchain, que nada mais é do que uma cadeia de blocos, você vai registrando quem são os sucessivos donos daquela obra de arte. Ah, mas algumas pessoas podem ter cópias daquela obra de arte. Tudo bem, não tem nenhum problema. Cópias de obras de arte existem desde que o mundo é mundo. Mas a tecnologia do NFT, ela cria um conceito de originalidade e cria um conceito de escassez. Quer dizer, eu sou o único dono verdadeiro daquela obra de arte. E nessa semana, em Seattle, nos Estados Unidos, foi inaugurado o primeiro museu de NFTs do planeta. Onde as obras... estou te falando. Onde as obras de arte estão expostas, as obras de arte originais, e explica, inclusive, como é que essa tecnologia funciona. Na prática, a gente está falando de um novo filão, de um novo mercado para os artistas, e o que acaba acontecendo na prática é que, como qualquer obra de arte, existe uma tendência à valorização. Se o artista é bom, se o artista é conhecido, se existe ali efetivamente
valor artístico naquela obra que está sendo comercializada. Tanto isso é verdade que os primeiros NFTs que foram comercializados era muito expressiva, exatamente como se valorizaria uma obra do Picasso ao longo do tempo por conta da escassez de obras do Picasso disponíveis. Aliás, uma obra do Picasso também virou NFT. A família do Picasso está transformando uma de suas obras em NFT. Então, no final das contas, a gente está falando de um novo mercado que está surgindo e que está se abrindo. Eu consigo entender perfeitamente o lado do artista, né? O artista consegue vender. Eu não consigo entender, queria que você tentasse fazer essa explicação aí, de por que diabos alguém compra um NFT. Qual é o tesão que é comprar o NFT? É só para você poder dizer que é seu, apesar de todo mundo poder acessá-lo? É o mesmo tesão de uma pessoa que compra um Picasso e pendura na parede de casa. Você diz que é seu. E você pode mostrar para as pessoas e dizer, é meu. Ah, mas tem um monte de gente pelo mundo com réplicas dessa obra que está pendurada na sua sala de estar. Ok? Mas a única verdadeira é minha. É uma questão de vaidade. Isso, no final das contas, é vaidade. Eu sou o dono dessa obra de arte. Essa obra de arte que agora está no ambiente digital, essa obra de arte que está digitalizada, ela é minha. Todo mundo pelo mundo vai ter, na prática, cópias dessa obra de arte que é minha. Então, no mínimo intrigante o que está acontecendo nesse mercado. Ele tende a continuar se expandindo ao longo dos próximos anos. Não param de aparecer novos artistas e novas obras de arte sendo oferecidas na modalidade NFT. Aliás, o blockchain ela é uma tecnologia revolucionária, né? Porque esse registro de quem são os donos da obra de arte ao longo do tempo, ele também pode ser replicado para apartamentos, ele pode ser replicado para automóveis. Em tese, os cartórios tendem a desaparecer. Se você permitir que a tecnologia do blockchain seja utilizada de maneira livre, sem qualquer tipo de restrição institucional, de restrição governamental. Porque você tem ali um registro que é muito mais seguro do que um registro tradicional através dos sistemas cartoriais. Esse negócio de você falar que o cartório vai acabar, acho que você não leva fé no Brasil. Você não entende o que é isso aqui, Daniel. O cartório, se depender do Brasil, vai durar para sempre. Tem Ô, até Daniel, uma pergunta aqui na nossa vai live, lá. quanto o Neymar pagou? Foi algo em torno de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, o que mostra a tremenda valorização que esse tipo de arte está tendo nos últimos tempos. Beleza. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a Ucrânia, né? Porque a gente teve, né, algumas movimentações ao longo dos últimos dias, como aliás tem sido bastante constante. Os Estados Unidos resolveram movimentar, Daniel, 3 mil soldados para o leste europeu, então tanto para a Polônia quanto para a Romênia. Eu sinceramente achei bastante modesto, né? A gente está falando sobre uma presença de 100 mil soldados, mais 100 mil, né? Estamos falando de 120, 127 mil soldados russos perto da fronteira com a Ucrânia. O fato dos Estados Unidos movimentarem 3 mil soldados ali para o leste europeu certamente não é para fazer frente a uma possível invasão russa. Lembrando que a Ucrânia, Daniel, não faz parte da OTAN, o que significa que se por acaso a Rússia invadir a Ucrânia, a promessa dos Estados Unidos não é entrar na Ucrânia para lutar contra a Rússia, mas sim colocar sanções econômicas, sanções políticas, isolamento e tal. E a ideia, portanto, de movimentar tropas para os países mais orientais da OTAN seria tentar impedir ou pelo menos mitigar o possível transbordamento dessas instabilidades para países da OTAN. Então, só para a gente saber o que está nos planos do Biden quando ele fala em movimentar 3 mil soldados, apenas 3 mil soldados, ali para os países da Europa Oriental. E outra coisa que chamou atenção essa semana, Daniel, é que tanto Macron, presidente da França, quanto Olaf Scholz, né, o chanceler alemão, se disseram dispostos a dar um pulo na Alemanha, né, na Rússia, para conversar diretamente com Putin, exatamente para tentar contornar a situação. Mas hoje, Daniel, o que foi mais divertido foi a trollagem diplomática, que a gente sabe que é um filão, né, um filão, é algo que diverte todo mundo, diverte todas as idades, porque a chanceler britânica, uma senhora chamada Liz Truss, ela deu uma declaração dizendo o seguinte: nós, britânicos, diante da ameaça russa, estamos oferecendo ajuda extra aos nossos aliados no Mar Báltico através do Mar Negro. Mas o Mar Negro não é aquele fechado? O Mar Negro, fazendo as contas aqui mais ou menos na geografia, tá? O Mar Negro, se não mudou de lugar, é aquele que fica bem no sudeste da Europa, margeando os Balcãs ali,
logo acima, logo ao norte da Turquia, né? Isso é o Mar Negro. Isso. O Mar Báltico fica tipo uns 1.200 quilômetros ao norte, é longe pra cacete, que são exatamente que banha os países bálticos, né? Então, Então ela confundiu Estônia, o Mar Letônia Negro com o Mar Báltico, é isso? e Lituânia. Não, não sei o que aconteceu no cérebro dela, porque basicamente o que ela disse é: estamos abastecendo os nossos aliados do Mar Báltico através do Mar Negro. Só que isso não faz nenhum sentido. E aí a resposta russa A também Ucrânia veio. não é banhada pelo Mar Báltico, né? Não faz nenhum sentido. Não, nenhum sentido. E aí a resposta russa também veio rasgando basicamente o que foi dito, né, pela porta-voz russa: senhora Liz Truss, o seu conhecimento sobre história não é nada comparado ao seu conhecimento sobre geografia. Ponto. Se algo precisa ser salvo, é o mundo da estupidez e ignorância dos políticos britânicos. Então, só para a gente saber que o clima está ameno, né? O clima está ameno ali perto da Ucrânia e o clima está ameno também nas respostas diplomáticas mundo afora, né? Basicamente, se você demole, você vai ser trollado pesadamente. Isso aqui é que nem quando alguém levanta a mão na sala de aula, fala besteira fora de hora e essa pessoa será zoada para todo sempre. Agora, como é que a chanceler britânica me dá uma dessa, Daniel? Eu não consegui nem entender de onde que ela tirou isso. E aí a explicação depois foi: não, mas ela estava falando sobre coisas diferentes, ela estava falando primeiro sobre o Mar Negro, depois sobre o Mar Báltico, mas na frase ela juntou a porra toda e pareceu de fato que ela estava dizendo que ia chegar ao Mar Báltico via Mar Negro, o que não dá, né? Assim, convenhamos que não tem como se fazer isso. Até porque a região do Mar Negro é uma região extremamente marcante na história do Reino Unido, né? Você teve por ali, na península de Galípoli, a batalha mais sangrenta e talvez mais traumática da história militar recente do Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial. Claro que você teve ali a participação de soldados australianos e neozelandeses, mas foi uma decisão fundamentalmente de Churchill, né, de Winston Churchill. Então, a gente está falando ali de um Na Mar Primeira Guerra Negro, Mundial, né? na Primeira Guerra Mundial, que você vai ali pelo Mediterrâneo, passa pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos e chega no Mar Negro. E justamente para tentar controlar o acesso ao Mar Negro, o Reino Unido se enfiou naquela batalha de Galípoli e foi sumariamente derrotado pelo então Império Otomano em 1915. Maravilha. Então, a senhora Liz Truss vai ter que comprar um atlas, né, para estudar exatamente onde é que fica Galípoli, onde é que fica Bósforo, Dardanelos, o Mar Negro e o Mar Báltico, para poder, na próxima rodada, tentar discutir com a Rússia. Daniel, eu quero saber sobre o acordo entre a FMI e a Argentina. Você ficou sabendo, Daniel, que a Argentina está em crise? Não Caramba, pode né, ser, não cara? pode ser, não pode Entrou em ser. crise, é verdade. Entrou em É crise. mesmo? Entrou em crise, porque basicamente você tem dois presidentes, né? Um presidente que Ah, manda mais do que o outro, que no caso é a vice, né? A vice-presidente manda mais do que o presidente, que é a Cristina Kirchner, que está basicamente fritando o presidente, né? Que é o Alberto Fernandes. Então, o Alberto Fernandes começou a negociar com a FMI, e aí a Cristina Kirchner mandou o recado pelo filhinho dela, o Máximo Kirchner, né? Filho dela, que era o líder do governo no parlamento, renunciou ao cargo para deixar bastante claro que, né, a família Kirchner está brigada com o Alberto Fernandes. Lembrando que o Máximo Kirchner não era apenas líder do governo no parlamento, mas ele é também uma das lideranças do kirchnerismo jovem, do peronismo jovem, para ser mais exato. Os Kirchner, que são, aliás, um ramo do peronismo, né? É um grupo dentro do peronismo. Então, uma demonstração ali de isolamento do presidente. Mas o que você tem a dizer sobre esse acordo aí, Daniel, sobre essa negociação entre Argentina e FMI? esse acordo vinha se arrastando há meses, né? Na prática, o pleito argentino era postecipar, adiar o pagamento das parcelas que a Argentina deve ao Fundo Monetário Internacional, para dar ali um espaço fiscal, para que o governo consiga fazer alguns investimentos e, consequentemente, possa impulsionar o crescimento econômico. E nessa última semana, finalmente, depois de meses e meses de negociação, Argentina e Fundo Monetário Internacional anunciaram aí que foi completado um novo acordo e que houve aí uma renegociação da dívida argentina junto ao fundo. Na prática, a Argentina conseguiu adiar o pagamento das parcelas devidas, das parcelas que vão ali amortizar a dívida que o nosso vizinho tem com o Fundo Monetário Internacional,
E eu achei muito interessante que o Alberto Fernandes ele disse: olha, conseguimos um acordo, foi histórico, e diferentemente de outros governos, não vai ter reforma da Previdência, não vai ter reforma trabalhista, dando a entender que ele conseguiu sem contrapartidas. Só que, Tanguy, quando você vai olhar nas linhas miúdas, você descobre que não foi bem assim. Né? O seu Alberto Fernandes assumiu o compromisso de reduzir o déficit público argentino até 2024 para 0,9% do PIB. O Alberto Fernandes assumiu o compromisso de reduzir as injeções monetárias de financiamento do governo argentino, ou seja, o socorro feito pelo Banco Central ao governo argentino, que na prática significa retirar pesos argentinos de circulação, fazer uma política monetária contracionista, e também assumiu o compromisso de fazer crescer, fazer aumentar as reservas internacionais argentinas para algo na casa de 5 bilhões de dólares já em 2022. Olhando para essas condições, eu não sei qual é o coelho da cartola que o Fernandes vai tirar, porque eu sou extremamente cético que ele vai cumprir qualquer uma dessas três, que são as principais condições e as principais condicionalidades que foram exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. Então, ao contrário do que pode muitas vezes ser colocado dentro da retórica política, o Alberto Fernandes teve que oferecer ali uma série de contrapartidas até bastante duras, de austeridade fiscal, de austeridade monetária, de acúmulo de reservas internacionais para tentar reorganizar a economia argentina. E é dentro desse contexto que Cristina Kirchner, percebendo justamente a fragilidade de seu agora oponente e inimigo político, disse: não tem nada a ver com isso, que é justamente a sinalização que ela faz com o filho. Eu sou contra esse acordo aí com o Fundo Monetário Internacional, isso é um absurdo. Ela sabe que o Fundo Monetário Internacional é extremamente impopular na Argentina, sabe que em dezembro nós tivemos grandes manifestações contra o Fundo Monetário Internacional na Argentina, então ela tenta se blindar do desgaste político que o Alberto Fernandes está tendo que contratar para minimamente reequilibrar as contas externas argentinas e também recuperar minimamente a capacidade de investimento do setor público por lá. Pois é, e isso dificulta ainda mais a capacidade do Alberto Fernandes de cumprir isso que ele prometeu para o FMI. Que convenhamos também, presidentes argentinos fazerem promessas para o FMI e não cumprirem é uma baita de uma tradição, seria até decepcionante se eles começassem a cumprir. Né? Então, o próprio Macri, né? O Macri falou que ia fazer, que ia acontecer e também não cumpriu as promessas que fez o FMI. Então, é isso que leva também o Alberto Fernandes, mais uma vez, a ter que renegociar. É uma dívida de 44 bilhões de dólares, né, com a Argentina, que ia vencer em breve, então conseguiu a postergação. Mas, assim, ele está absolutamente isolado. Isso eu falei na última coluna, aliás. Uma pesquisa na Argentina, Daniel, mostrou que apenas 8% dos argentinos consideram que quem manda no país, de fato, é o Alberto Fernandes. 28% consideram que quem manda no país é a vice-presidente Cristina Kirchner. Então, de fato uma situação política para o Alberto Fernandes que é absolutamente inusitada, um negócio inacreditável. E a Cristina Kirchner faz questão de dizer, para quem quiser ouvir, que é melhor o Alberto Fernandes lembrar por que ele é presidente da Argentina. Né? Lembrando que quem o indicou para ser presidente da Argentina, candidato e, portanto, presidente, foi ela. E esse dado que você está trazendo é ruim para a Cristina, né? Porque, no final das contas, como é que ela vai convencer os argentinos de que esse acordo do Fundo Monetário Internacional não tem nada a ver com isso? Se ela passa a imagem que ela manda e o Alberto Fernandes não manda, ela lembra o Alberto Fernandes que ele está lá no poder só por causa dela, como é que ela faz essa equação? Quer dizer, como é que ela consegue passar essa imagem de força, essa imagem de poder e ao mesmo tempo dizer, olha, mas em relação ao Fundo Monetário Internacional, tem nada a ver com isso. Complicado. E tem eleição no ano que vem. Né? Então, a eleição presidencial em 2023 não tem nenhuma força política que tenha uma grande popularidade na Argentina. Existe um cansaço profundo dos argentinos diante das forças políticas que lá estão, o que costuma ser um cenário bastante perigoso, né? Assim, de instabilidade muito perigoso na Argentina. Então, acompanhemos. Daniel, eu queria trazer de volta um tema que foi talvez o tema, ou pelo menos, dos temas mais importantes do ano passado, né, 2021, que foi o Afeganistão. Então, em agosto, né, lembrando, os Estados Unidos resolveram sair do Afeganistão de uma vez por todas, e o Talibã, a gente acompanha isso aqui muito de perto, o Talibã foi lá e tomou o poder, e desde então, portanto, o Talibã é quem governa o país. E alguns meses depois,
já dá para a gente começar a fazer um balanço de qual é a situação no Afeganistão. E o que mais chama atenção, Daniel, é a quantidade de refugiados que vem saindo do Afeganistão dia após dia, dada a situação atual. Só para a gente lembrar, antes mesmo do Talibã tomar o poder, os afegãos já eram a segunda nacionalidade com a maior quantidade de refugiados. Primeiro tem a Síria, depois a gente tem o Afeganistão. Eram cerca de 3 milhões de afegãos que estavam demandando refúgio político em outros países. E o ritmo no qual a situação está agora, Daniel, a tendência é que isso exploda de uma maneira que pode se tornar, de fato, uma nova onda de refugiados, daquela que chega nos países vizinhos, daquela que chega na Europa, né, o que acaba gerando preocupações em praticamente todos os países ali da região. A gente está falando, Daniel, sobre somente para o Irã. Então, assim, o principal fluxo de refugiados que sai do Afeganistão vai para o Paquistão ou para o Irã, e fala-se atualmente em entre 4 e 5 mil afegãos que cruzem a fronteira com o Irã todos os dias, entre 4 e 5 mil. Levando em consideração, Daniel, que nós estamos no inverno, ou seja, é uma travessia absolutamente difícil, e o cálculo que vem se fazendo atualmente, portanto, é o que pode acontecer quando chegar a primavera. Então, você passa a ter uma travessia um pouco mais fácil e a quantidade de refugiados, de fato, pode explodir. Naturalmente, com isso, vem todos os problemas políticos, né? Então, ao longo dos últimos 5 meses de 2021, ou seja, de agosto até dezembro, né? Então, exatamente o período em 2021 em que o Talibã foi governo, Irã e Paquistão mandaram de volta para o Afeganistão 500 mil pessoas. Para você mandar de volta para o Afeganistão 500 mil pessoas, tenta imaginar a quantidade que não foi mandada de volta, tenta imaginar a dimensão disso. Então, vem se mostrando, de fato, um cenário absolutamente dramático, catastrófico. A crise econômica no Afeganistão é absolutamente sufocante, o que faz, inclusive, com que o governo afegão peça, né, quase implore por uma normalização das relações políticas com o Afeganistão. Então, é algo a se acompanhar, porque em breve isso vai começar a aparecer em estatísticas e relatórios, que é a explosão absoluta de pessoas, de afegãos que vêm saindo do país, vêm saindo por vários motivos, por repressão, por crise econômica brutal, um desemprego escorchante. A gente está falando sobre medo de retaliação por parte do Talibã e, principalmente, um cálculo por parte de boa parte do governo, da população afegã, de que o Talibã não vai a lugar nenhum. O Talibã vai ficar lá no longo prazo. Então havia uma certa dúvida, será que o Talibã se mantém? Será que, né, alguma força, de repente, pode levar uma queda do Talibã? E a gente viu o que vai acontecer. O cálculo que vem sendo feito pela população afegã é o Talibã está aí por muito tempo, não há qualquer apetite de nenhum outro país de fazer qualquer coisa para tirar o Talibã do poder. A gente já falava isso lá em agosto, setembro do ano passado, é algo que vem se materializando. Então, parece que vem aí uma onda cada vez mais severa, cada vez mais assustadora, preocupante, de refugiados afegãos que saem cheios de vulnerabilidade para outros países, que naturalmente também não têm muito desejo de receber uma quantidade tão grande de pessoas nos seus territórios. Não vejo realmente muita saída para o Afeganistão, né? A tendência é que haja uma intensificação, inclusive, desse de refugiados em direção, principalmente a vizinhos como o Paquistão, né? Pois é. Daniel, Selic. Vamos lá. Quadro fixo do Petit Jornal. Tenho certeza que você quer comentar sobre a Selic. Subiu, né? Me conta aí. Ô, Tanguy, a Selic subiu. O Banco Central Brasileiro anunciou o aumento da Selic de 9,25% para 10,75% ao ano. Então, nós voltamos a ter uma Selic de 2 dígitos no Brasil e voltamos a ter uma alta significativa na taxa de juros. Consequentemente, confirma-se o cenário de que a economia brasileira deve passar por um processo de desaceleração muito significativo nesse ano de 2022. Afinal, com uma Selic tão alta e com a perspectiva de uma continuidade nesse processo de elevação, você tem um desestímulo ao consumo, você tem um desestímulo ao investimento produtivo, porque você passa a ter um rendimento no banco muito mais significativo. É claro que esse é o objetivo do Banco Central, tentar deflacionar, desinflacionar a economia brasileira, que tem vivido aí uma inflação muito significativa. E existe sempre o argumento, olha, quanto mais tempo eu demorar a implementar essa política de redução da inflação, mais caro vai ficar, mais difícil vai ficar. Então vamos fazer de uma vez e vamos aumentar a taxa de juros com bastante força
em sucessivas reuniões nesse ano de 2022, para que a inflação tenha aí uma quebra de expectativas e para que haja efetivamente um cenário mais benigno, principalmente a partir do ano de 2023. Agora, tem um teto para isso, Daniel? Tem um teto para até onde que a Selic pode ir de modo a se tornar benéfico no controle da inflação? Ou é uma questão de percepção, de tentativa e erro? É uma questão de percepção. Quer dizer, você tem uma mudança, inclusive, de expectativas em função das informações que vão aparecendo. O quadro inflacionário, os sucessivos índices de preços que vão sendo divulgados mês a mês, você vai realinhando as suas expectativas em função do que está acontecendo. Você vai percebendo se a alta de juros já está surtindo o efeito esperado, ou se precisa de mais altas de juros para que o efeito esperado aconteça, como é que está o quadro internacional, como é que está o preço do dólar, o preço do petróleo, uma série de variáveis que acabam impactando a inflação aqui dentro. Tudo isso interfere nas decisões que o Banco Central toma no que diz respeito à sua política de juros. Agora, me parece bastante evidente que esse ano de 2022 está perdido em termos de crescimento, né? Por conta da necessidade de reduzir a inflação que está muito alta, você acaba sacrificando o crescimento econômico nesse ano de 2022 e a torcer para que o quadro internacional não se deteriore muito, para que você não tenha uma alta muito elevada do preço do petróleo, que o câmbio não se comporte loucamente como veio se comportando até agora, para tentar diminuir um pouco o peso e o esforço que o Banco Central está fazendo para reduzir a taxa de inflação. Legal, estamos animados, né? Acho que tem tudo para dar certo. Realmente vamos terminar com essa nota positiva, né? Com né, esse espírito bom, né? Que a gente chega ao final desse bate-papo. Lembrando, né, que eu e Daniel temos esse podcast aqui desde 2016. Nós somos uma mídia independente, não temos patrocinadores, não temos produtora, não temos nada disso. Então, quem faz pauta, captação de som, piadas infames, né? Tudo somos eu e Daniel. E, portanto, o que é fundamental para a gente conseguir manter esse nosso projeto é o seu apoio. Fica aqui o nosso enorme agradecimento aos nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente. Tem gente que é apoiador da gente há anos e anos. O pessoal faz isso com muito orgulho. A gente também é muito orgulhoso da confiança de vocês no conteúdo que a gente produz. É um trabalho diário, assim, é um emprego que a gente tem, de fato. É um trabalho cotidiano, diário. Todos os dias a gente tem algo para produzir, a gente tem algum bate-papo, a gente tem alguma coluna, a gente tem algo a fazer para produzir conteúdo para vocês. Então fica o nosso agradecimento. Se você não é apoiador ainda, você pode se tornar apoiador acessando o nosso site www.petijornal.com.br. Tem uma abinha lá, Daniel, assim, apoie o Petit. Você clica lá e vê como que você quer apoiar. Tem várias maneiras para você se tornar apoiador no Brasil ou no exterior. Tem mais recados aí, Daniel? Tem. Fica também o convite para vocês conhecerem o outro projeto do Petit, né? O projeto Irmão, que é o Petit Cursos, petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos temas de economia e de política internacional. No atual momento, estamos num curso sobre Balcãs. Ontem tivemos aula sobre Croácia e Eslovênia. E semana que vem teremos aula sobre Montenegro, Kosovo e também Macedônia do Norte, completando justamente as ex-repúblicas iugoslavas. Lembrando que as aulas ficam gravadas, o Petit Cursos funciona no sistema de streaming, então se você assina, você tem acesso a todos os cursos que já foram produzidos, cursos sobre Rússia, sobre Índia, sobre tecnologia, sobre Estados Unidos, sobre Turquia, sobre Alemanha e por aí vai. E destaco que vai ter surpresas aí para os nossos assinantes, sei lá, hein? Umas aulas extras. A gente vai ter aí coisas interessantes sendo oferecidas de maneira surpreendente no futuro não muito distante. Isso aí. E se você quiser ajudar o Petit Jornal de forma absolutamente gratuita, você pode ouvir o Petit Jornal pela Aurelo. Tem aplicativo, tem na versão web. Ouve por lá, que você valoriza muito os produtores de conteúdo, assim como a Aurelo faz. Fica aqui o abraço para a Aurelo pela parceria. Daniel, um abraço. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Ô, rapaz, terminou aí, cara? Completou aí a sua gravação? Completou, tá completa. Daniel, uma galera comprou selo aqui. Eu tô achando que é melhor a gente agradecer. Legal, hein? Vamos agradecer. Ana Elisa AV comprou selo. Muito obrigado. Obrigado, Ana Elisa. Deep Web comprou selo.
E Fiquei Deep preocupado. Web, Deep Deep Web, Web é uma mensagem não subliminar, isso? sei, não sei, não sei. Aí eu não vou ter como dizer. É É Deep uma com ameaça? DIP, então talvez seja Direito Internacional Público Web, sei lá, né? Ah, pode Pode ser ser também. também. Aí me deixa mais tranquilo. Matheus M. Souza comprou selo também, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Adal Machado comprou selo também, um selinho. Sônia M. de Costa, já agradecemos no início, fica o nosso agradecimento de novo. Mila Diniz Obrigado. comprou também. E JV Lustosa. E querendo selo, Daniel, não é igual a NFT não, hein? Aqui não tem escassez de selo. Querendo comprar selo, você compra selo. A gente não quer ninguém frustrado. Poxa, queria comprar um selo e não tinha mais. Não tem Ah, isso, né, entendi. Daniel? Não, aqui A não. pessoa, Aqui, a pessoa pode comprar selo quando ela deu quiser. vontade de comprar o selo, ela E pode comprar. fica à Nenhum vontade. A problema. gente não quer ninguém frustrado. Poxa, eu vou dormir chateado porque eu queria comprar um selo e acabou. Não tem isso. Você vai lá e compra o selo. É uma forma que você tem de apoiar o Petit Jornal. Ó, Lucas Aguiar, 563, comprou o selo também. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Valeu. Esse é o momento que a gente está passando a sacolinha, é isso, Tanguy? Tá Acabou passando a a sacolinha. live, Isso, aí a gente isso, passa isso, a isso. sacolinha, é isso? Já fizemos malabares, né? Já fizemos a entendi. graça aqui. E agora tá na hora de saber se o pessoal curtiu, né? Dar aquela volta na legal. praça ali, né? Você é um cara que, por exemplo, Daniel, Ah, algum tempo atrás, eu pegava de metrô com ele. O Daniel adorava o quê? artista de metrô. Porra, Daniel ficava doido. Gostava mesmo, gostava, Daniel? Eu gosto, cara. Eu acho legal. Tem que Gosta. incentivar a arte. A arte é uma coisa a ser incentivada. Entendi. Aí o pessoal passava o chapeuzinho, Daniel chegava junto com o dinheiro, não chegava, Daniel? Inclusive eles interrompeu minha leitura, né, cara? Interromper a leitura é uma coisa grave, né? Você está ali lendo enfim, preocupado ali com a sua leitura, concentrado com a sua leitura. Não é isso, Tanguy? É isso. Daniel, tá bom já, né? Pessoal, acho que já passamos a sacolinha, o pessoal não tá afirmando. Valeu. Quem edita hoje é você, né, Daniel? Fico Sou todo eu, feliz pode quando é mandar. você que edita. Porra, felicidade danada. É Valeu, isso aí. Daniel. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.